Vamos aguardar o Mauro, a gente já retoma. Ah, entrou. Esperar ele solicitar. Aí, Olá, obrigado. fala. A Renata perguntou, você mencionou frigoríficos, né? Empresas em que os indígenas trabalham. Ela queria saber mais se existe uma formação técnica, se eles recebem uma formação específica dessas empresas e se existe algum processo de abordagem diferenciado do setor público para ver as relações de trabalho. E ela também perguntou sobre as mulheres nessas comunidades caingangue, porque é muito forte a presença feminina, principalmente no artesanato. E aqui é uma experiência que eu compartilhei com a Renata, em que nós fomos até a comunidade próxima do IPR, nós fomos querer conhecê-los. Nós não sabíamos como começar o diálogo, a viagem, e quando a gente vai conversar, tem-se a ideia, elas não conseguem falar. No caso da aproximação, a relação das mulheres e do homem, numa comunidade, como deve ser feita uma aproximação, por exemplo, para nós do IFPR, quando essa comunidade caingangue está próxima e a gente quer fazê-la e quer apoiá-la, né? E a Renata também fala das condições subhumanas, a questão do banheiro, da alimentação, de moradia. Então, são esses três pontos. A questão do trabalho em empresas como frigoríficos, a questão da mulher, né, e as condições subhumanas dos locais onde eles ficam na época da venda de artesanato. Tá, Renata, obrigado pelas perguntas, são bem pertinentes. Bom, começar pelo trabalho. O que acontece? Bastante da força de trabalho caingangue, principalmente a mais jovem, está fora dos municípios, está fora das terras indígenas, ou estão estudando, ou os filhos estão com as avós, com as tias mais velhas. Muita criança caingangue vai ter, a maioria delas vai ter a lembrança da criação pelos avós, de sentar junto com a avó, do pai sair trabalhar, da mãe sair trabalhar e ficar temporadas fora. Muitos deles trabalham em sazonal, tipo a colheita da uva, a colheita do alho, a colheita da cebola, a colheita da maçã, na Vacaria, Campo Bom, Santa Catarina, essa região, que a maçã é muito importante. Então, as formas de renda são diversificadas. Aquilo que eu te falei, dentro desse calendário de você ter os produtos da terra, que é o artesanato, que é o extrativista, que é a araucária, que é a vanata, essas coisas, você também tem as formas de compor esse calendário que implicam em outras atividades sazonais. Uma lavoura aqui, outra aqui, ou eu fico um ano num frigorífico, ou eu trabalho numa venda no município, ou eu pego um trabalho no mercado do município como empacotador, como caixa, como alguma coisa, entende? Ou eu trabalho um período no sistema de saúde. 80% da força de saúde indígena no Brasil é de indígenas. Então, normalmente, a escolha de profissão até anos atrás envolvia os empregos geralmente acessíveis dentro da terra indígena. Então, os indígenas iam fazer licenciaturas, iam fazer pedagogia, desculpa, iam fazer odontologia, medicina, enfermagem, para ocupar esses postos de serviço dentro das suas comunidades. Isso é comum a qualquer comunidade. O MST faz isso, os quilombolas fazem isso. Então você vê as suas possibilidades de retornar com aquele conhecimento, com aquele ferramental que você trouxe do mundo externo para ajudar a sua comunidade. Isso é legal. Então tem muito essa consciência dentro das comunidades indígenas também. Então, hoje você já vê indígena fazendo teatro, fazendo música, fazendo agroecologia, sabe? Tem indígenas fazendo letras, doutores em letras indígenas, sabe? Nós temos indígenas fisioterapeutas, temos um pessoal muito legal. Uma das minhas colegas no Rio Grande do Sul, a Márcia Nascimento, ela é doutora em linguística pela UFRJ, Caingangue, e está fazendo um projeto junto com uma universidade da Nova Zelândia com os Maori para testar
questões de língua maori, como eles fizeram de conservação da língua maori lá para as terras indígenas Caingangue, no Rio Grande do Sul. É um projeto que a gente está tentando replicar aqui no Paraná com a Secretaria de Estado de Educação, entende? E que é o Ninho de Língua e Cultura Caingangue, que lá é do Ninho de Língua e Cultura Maori, que seria, por exemplo, uma pré-escola indígena, porque os indígenas não vão terceirizar para brancos os seus filhos, essa criação, mas eles vão terceirizar para os mais velhos da comunidade. Então, por exemplo, onde esses mais velhos têm uma casa de saber onde eles cuidem dessas crianças, de acordo com a cultura Caingangue, para que quando essa criança entre no ensino formal, ele tenha já tão forte esse arcabouço cultural da sua língua mater e das suas práticas culturais, que esse impacto que ele vai ter com a nossa educação formal vai ser muito mais simples, entende? Para ele absorver o que é do branco, sem deixar de lado o que é constitutivo daquela cultura, entende? Então, isso são experiências muito legais e são tocadas por profissionais Caingangue. Se você for pensar, Caingangue é o povo que mais formou indígenas no ensino superior. A primeira socióloga indígena do Brasil é Caingangue. Nós temos a Fernanda, que é mestra, está fazendo doutorado em Direito e que tem, junto com outros indígenas, o Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual Indígena, que discute biodiversidade dos produtos que saem da terra indígena, entende? Então nós temos uma gama. A Diana, a irmã da Márcia, que é filha do cacique lá de Nonoai, a Diana se formou aqui em gestão ambiental e fez um mestrado em sustentabilidade para povos tradicionais na UNB. Ela está em todas as reuniões de clima representando os indígenas. O Douglas, meu parceiro, que também fez gestão ambiental aqui, ele está fazendo antropologia, mestrado em antropologia na URGS. Então, se a gente quiser montar uma universidade indígena e chamar só professores indígenas, aqui no Sul, nós temos condição de ter muitos cursos que 60% dos doutores e mestres vão ser indígenas. Nós temos a Josi, que é uma mulher fantástica, que está acabando o mestrado na UFPEL em Patrimônio e Antropologia, em Patrimônio, aliás, e está fazendo um doutorado lá na UFPEL em Patrimônio, e está fazendo doutorado na UFSC em Antropologia, e que coordena as políticas de indígenas para a UFSC, e é uma profissional Caingangue. Então nós temos muita gente boa que já tem um ferramental teórico muito grande e que trabalha no nosso meio, e que tem as mesmas formas de vida e de relacionamento com as instituições que a gente tem, entende? Então essas situações, por exemplo, dentro dos frigoríficos, se eles têm questões de treinamento, de formação, não tem. Bem pelo contrário. O Ministério Público do Trabalho ali de Chapecó, por exemplo, de cada 10 causas trabalhistas, 7 ou 8 são de indígenas, porque às vezes eles não ganham hora itinerário, então o ônibus passa às 6 da manhã para pegar os indígenas, 5 da manhã, ele começa a trabalhar às 8, ele leva 6 horas por dia só em itinerário, trabalha sábado e domingo, não tem tempo de convívio comunitário, que é importante para as comunidades, e esse tempo que ele se desloca no ônibus, se sofrer um acidente, o patrão não paga, se não é reconhecido, então muito indígena entra com causa de hora itinerário. Muito indígena não tem respeitado a cada 45 minutos sair da câmara frigorífica. Nós temos indígenas que já tiveram que operar a mão porque cortando frango tiveram ler, não conseguiam mais movimentar a mão. Claro que esses problemas também se abatem a outros trabalhadores, mas olha como é interessante essa situação, principalmente envolvendo o conflito territorial, envolvendo todas as formas de racismo que nós temos no Brasil e que, claro, nós temos um racismo contra o negro que é estrutural e é sufocante e é das maiores mazelas no Brasil, e o Brasil nunca vai poder se considerar uma democracia enquanto não superar isso, enquanto não garantir direitos para essas populações, mas a gente tem uma questão muito, muito grave com os nossos pobres da terra, com os nossos nativos daqui, com os povos originários, porque eu vou dar um exemplo. Por mais que nós temos uma cultura xenófoba no Rio Grande do Sul, né, muito forte, em Santa Catarina também, os indígenas que trabalhavam em frigoríficos começaram a ser mandados embora no interior do Rio Grande do Sul, porque muitos deles viviam em contextos territoriais onde tinha disputa de terra entre agricultores e indígenas, onde tinham processos demarcatórios. E como começou a chegar muito imigrante senegalês, muito imigrante haitiano, desde o terremoto que se abateu sobre o país centro-americano, a gente teve uma chegada muito expressiva desses imigrantes na região de Passo Fundo, na região onde concentrava essas agroindústrias, na região de Chapecó. E aí os agricultores que forneciam
os animais para abate nos frigoríficos, começaram a questionar os frigoríficos. Vocês ficam dando trabalho para os indígenas que estão brigando com a gente. E como tanto o trabalho do indígena quanto o trabalho do imigrante é um trabalho mais desvalorizado, são as carnes mais baratas do mercado de trabalho, os frigoríficos passaram a substituir os trabalhadores indígenas pelos trabalhadores imigrantes, porque amenizava as tensões com os fornecedores dos frigoríficos. Então a gente não consegue, não conhecendo essas nuances, a gente não consegue nem imaginar que isso seria um problema de política, entende? Atravessado por um preconceito, por uma xenofobia, por um racismo e por uma disputa territorial, entende? Então teve lugares onde os indígenas que moram em acampamento não trabalham mais em frigorífico. E tem lugares onde só trabalham indígenas, onde a terra já está regularizada e não tem mais problema territorial, entende? Quanto à questão do trabalho é isso, não sei se me fiz entender. Posso ir para a próxima? Sim. Tá, gênero e mulheres. O que acontece? É muito complexo essa situação, assim, é bem complexo. Ao mesmo tempo em que nós temos em comunidades, como eu já fui em reunião de lideranças, 300 lideranças masculinas, e as mulheres, 50 mulheres sentadas lá atrás, e normalmente essas mulheres que têm acesso a esses momentos decisórios, ou são a funcionária da saúde, a funcionária da escola, a diretora, tem algum papel institucional, tem um crachá dentro da comunidade. É muito difícil, agora é um fenômeno recente, ter mulheres lideranças de comunidade. Nós temos a Ângela Inácio Braga, liderança da terra indígena Água Santa, lá no Rio Grande do Sul, que é de uma linhagem de mulheres bem guerreiras, que é cacica. Nós temos a Querechu Itapiri, a Eunice, que é cacica do Morro dos Cavalos, Guarani. Nós temos a cacica Acuabê, que é a cacica charrua, a única cacica charrua da única aldeia charrua de Porto Alegre é uma mulher. A Ângela, filha dela, que é enfermeira, é agente de saúde, também é uma mulher muito empoderada. Mas são exemplos de mulheres que se construíram também fora nessa liderança. Nós temos a Gilda, que eu já citei aqui no Paraná, que é uma das únicas lideranças femininas que eu já vi falando, e as lideranças masculinas abaixando a cabeça e concordando, porque é uma mulher extremamente guerreira, mas tem uma relação muito, muito sutil nisso. O que acontece? Os primeiros projetos de formação de professores bilíngues para dar aula nas escolas indígenas, como a Escola Clara Camarão, lá no Guarita, no Rio Grande do Sul, que era numa terra indígena do noroeste do Rio Grande do Sul, que era da Igreja Luterana do Brasil, da Comim, da missão missões entre os índios da Igreja Luterana, pegou todos os indígenas que estavam na quarta, quinta série, que tinham mais aptidão com o mundo dos brancos, isso nos anos 60, e deu formação para eles até segundo grau, para eles serem professores bilíngues e trabalharem dentro das terras indígenas. Formulou os primeiros dicionários caingangues. A Ursula Wiseman, lá no Guarita também, dentro dessa missão, foi a quem formulou o dicionário que eu uso sobre língua caingangue até hoje, entende? Então, essa missão começou a formar essas pessoas. E formou quem? As mulheres. Dentre os caingangues, até hoje, o homem vai cuidar da lavoura, vai cuidar das coisas da liderança, das coisas do poder interno, e da justiça interna a eles, e as mulheres vão estudar. Então, a voz que essas mulheres não tinham dentro desse sistema dos caingangues, dentro das reuniões dos anciões, elas conseguiram, por exemplo, sendo servidoras da FUNAI, sendo formadas, sendo a única advogada que eles vão poder recorrer porque é uma advogada mulher, entende? Sendo a socióloga e a antropóloga que vai coordenar os trabalhos, sendo muitas vezes essa mulher quem vai ocupar dentro do município a Secretaria de Assuntos Indígenas, porque nós temos municípios que 60% da população é indígena, entende? Então nós temos esse tipo de reflexo, as mulheres fazendo coisas importantíssimas. Quando a cultura tinha uma política no Brasil, quem tocava os pontos de cultura dentro das terras indígenas eram mulheres, entende? Elas sempre fizeram esse elo de uma forma muito mais elaborada do que o homem branco, esse elo entre as nossas instituições e os nossos conhecimentos, entende? Até por uma forma de sobrevivência enquanto voz ativa dentro das comunidades. Ah, Mauro, mas então eles são machistas? Não, bem pelo contrário, eu vou te contar outra coisa. O homem exerce esse papel político de ir lá conversar com o branco e de se representar. Mas nenhum cacique até hoje se comprometeu comigo de uma coisa, tipo, fizemos uma reunião aqui e ele falou, é isso, Mauro pode executar.
Ele volta para a terra indígena, ele conversa com suas lideranças, conversa com o pessoal que ele tem confiança e principalmente ele conversa com a mulher dele. Já teve cacique que eu estava concordado ali numa coisa que a gente ia fazer e que no dia seguinte a gente se falou e ele falou: ô Mauro, cheguei em casa aqui, não vai ser daquele jeito. E que a gente sabia implicitamente que a mulher olhou para ele e falou: nossa, você está fazendo uma cagada, cara. Qual é a tua? Ou que falou: não, eu não concordo, acho que você devia falar isso, acho que você devia ponderar isso, entende? Então, dentro do espaço doméstico, o homem ouve a mulher, a mulher tem esse papel político de ponderar junto com o homem e pensar na decisão, entende? Eu, pelo menos, claro, nunca vivi dentro de uma casa caingangue, nunca vi uma discussão de casal caingangue, como eles decidem essas coisas, mas eu tenho essa impressão de que o peso das mulheres na decisão de uma liderança é bem importante. Até porque, pensando nesse mundo mais amplo, o homem está vivendo na casa do sogro, deve favorizar o sogro, a sogra, aos cunhados. Então, o poder decisório é da família da mulher. Vou te dar um exemplo assim, só para a gente deixar bem claro como que isso impacta na comunidade. O sangue é do pai. Então, o filho, se é um filho camé, do risquinho, e a mãe é cairu, da bolinha, o filho vai ser camé. Vai ter o sangue do pai. Mas toda a educação vai ser da mulher. Então, eles são patrilineares, a linearidade vai ser pelo pai do sangue, mas eles são uxorilocais, eles moram no lugar do útero, no lugar da mãe. Então, quando eu me alio a uma mulher, eu me alio à família dela. Se o meu sogro comprar briga com algum parente meu, eu vou ter que brigar do lado do meu sogro. O casamento caingangue é um estabelecimento de uma relação de paz entre famílias que poderiam ser inimigas. Entende? Por isso o divórcio nessas comunidades G, que tem esse sistema, algumas comunidades G têm esse sistema, é uma coisa muito ruim. No nosso mundo, ninguém vai para a cadeia por se divorciar, mas no mundo deles, muitas vezes você vai para a cadeia, você sofre punições por se divorciar, porque significa que duas famílias que tinham um estabelecimento de uma aliança de paz podem romper e podem brigar e causar problema na comunidade inteira. Então, o que isso significa? Significa, por exemplo, que eu devo favores ao meu sogro recém-casado até o momento em que eu puder ser um sogro. Então eu vou viver na casa dele, vou plantar junto com ele, vou brigar junto com ele, até meus filhos terem 12, 13 anos e já começarem a namorar e ele falar: tá, Mauro, agora você está liberado para fazer a tua casa longe da minha, para ter a tua lavoura, para ter a tua horta e fazer as tuas coisas, entende? Então, por mais que tenham adaptações ao nosso mundo cultural, aos projetos habitacionais que foram feitos nas terras indígenas, esse modelo ainda funciona em muitas famílias, em muitas casas, entende? Então, existem essas complicações do mundo indígena que a gente nem perpassa, nossa imaginação nem perpassa nesses sistemas de parentesco. Para você ter uma ideia, um casamento caingangue é assim: a minha parentela, do meu grupo, do meu sangue, vem de um lado, a parentela do outro, um vem do nascente, outro vem do poente, a parentela do outro vem do outro, a noiva à frente, o noivo à frente, e vem soltando rojão, um contra o outro. Claro, antigamente era lança, era guerra, e eles adaptaram para o rojão. Mas tem acho que no YouTube, Casamento de Índio, que é lá em Nonoai, que é do Sandor, não lembro o nome dele, mas ele é do Laboratório de História Indígena, o segundo nome dele é da Ana Lúcia Wolfs, que é da UFSC. É Sandor Birgman, alguma coisa assim. Sandor Birgman. E qual que é a questão? E daí, quando o noivo e a noiva se aproximam no meio, todas as duas parentelas vão para trás do casal e começam a tirar fogos na assistência, em quem está ali perto. Então é um simulacro de uma guerra entre duas famílias que se transforma numa aliança guerreira contra o externo. Entende a complexidade disso? Complexo mesmo. Então é uma aliança o casamento caingangue. Então, num casamento tradicional em algumas terras caingangue, quem que vai celebrar esse casamento? São 3 ou 4 lideranças mais velhas que vão ser o conselheiro desse casal, que são pessoas sábias da comunidade, que têm alguma relação com esse casal, e que se tá ruim o casamento, o homem vai conversar com esses caras, e esses caras vão ser responsáveis a puxar a orelha do cara e falar: não, cara, se fizer assim vai dar divórcio, e se der divórcio vai dar errado, né? E são essas pessoas que vão conversar com a mulher, entende? Talvez fosse similar ao padrinho, mas o nosso padrinho tem uma questão que a idade é meio parelha,
É um contexto geracional, você chama um amigo para ser padrinho de casamento, você não chama uma pessoa mais velha. E nas comunidades Caingangue, normalmente são pessoas mais velhas, né? Então a gente tem esse tipo de, de complexidade nas relações de gênero, nas relações etárias, nas relações de moradia de uma terra indígena, que a gente não pode fazer uma discussão de gênero pautada no nosso conceito acadêmico de gênero branco, etnocentrado, de pessoas universitárias de classe média, entende? Mesmo a gente fazer uma perspectiva de um gênero negro, de uma Angela Davis, de uma Conceição Evaristo, de tantas mulheres boas, de uma Djamila Ribeiro, de uma Carla Catirene, mesmo a gente fazer uma discussão com tanta profundidade como fazem de feminismo negro, como que eu posso dizer, arranhar a epiderme da questão indígena. Entende? Um ambiente público, quando você trabalha como indigenista, então você sempre vai conversar com uma figura masculina. Normalmente, cara, o que acontece assim, com lideranças normalmente são masculinas. A gente já tomou providências, por exemplo, na última conferência indigenista, nós, no Rio Grande do Sul, colocamos isso como prioridade junto com as lideranças, que se fosse ter 3 representantes de uma terra indígena, iria o cacique, a liderança principal, uma mulher e um adolescente. Teve terra indígena que foi o cacique, a esposa do cacique e o filho do cacique. Mas teve terra indígena que mandaria 3 homens, que mandou uma mulher e um adolescente. E teve terra indígena que a liderança falou, não, aqui mulher não tem palavra e a gente vai nós 3 na reunião. E a gente falou, pô, vai ser complicado, tal, e eles foram de carro próprio, mas foram em 3 homens, entende? Então essas discussões são muito fluídas dependendo do contexto, dependendo quem é a liderança, lideranças mais jovens que já frequentaram uma universidade, que tiveram algum contato com discussão de gênero e de feminismo, tendem a recepcionar melhor essas demandas das mulheres, mas lideranças mais velhas, por exemplo, se sentem ameaçadas porque geralmente são mulheres fortes, empoderadas e com conhecimento do branco que as lideranças não têm, do instrumental teórico, de como fazer um projeto, de como acessar determinado benefício, e isso assusta as lideranças, entende? Então, nós temos essas questões que são bem fluídas. Eu converso em reuniões nas terras indígenas, normalmente com lideranças masculinas. Às vezes, em alguma terra, tem lideranças femininas. Se a gente faz uma reunião de liderança e só chama os caciques, vai ter, no Rio Grande do Sul, tinha 30 homens e 3 mulheres, entende? Então, tem essa situação. Mas, por exemplo, se você chamar uma reunião ampliada para discutir saúde indígena, vai ter muito mais mulher do que homem, porque as enfermeiras, as médicas, as odontólogas, são tudo mulheres, entende? Então, depende dos contextos, depende de que questão. Se a gente vai discutir educação, vai ter uma predominância de mulheres. Se a gente vai discutir agricultura, vai ter predominância de homens. No caso dessas comunidades que vão para acampamentos onde não tem banheiro e não tem as mínimas, como agir? Porque muitos da comunidade querem ajudar, querem, por exemplo, entregar cesta básica, muitos da comunidade cobram da prefeitura melhores condições ali, ou muitos acham que eles estão ali, a nossa visão do que é estar naquele espaço é diferente da visão deles, né? Então, como... Assim, ó, cara, vou te dizer assim, é complicado, mas às vezes as soluções são mais simples e demandam menos esforço e menos recurso do que a gente pensa, assim. E eu acho importante isso último que você pontuou, de como eles se sentem nesses espaços, né, cara? Porque, assim, as populações Caingangue, principalmente, elas têm o Arê e tem o Imã. O Imã é a minha aldeia, onde eu moro e é definitivo. E eu tenho o Arê, que é o acampamento de caça, é o acampamento de coleta de pinhão, é o acampamento para uma festividade. Eu vou visitar outra aldeia, vou acampar ali, vou visitar outra aldeia. É o acampamento do artesanato. Então você tem uma forma diferenciada de ocupação desses espaços. Um Caingangue que está na cidade, ele tem a aldeia dele, ele tem o imã dele, ele está ali temporariamente, ele não vai ficar para sempre. Então, assim, muitas vezes você vê ele acampado debaixo de lona, às vezes ele acampa dentro da terra indígena para pegar pinhão debaixo de lona,
Às vezes, em outras situações, em reuniões políticas que a FUNAI organizou, cada comunidade indígena chegava, montava suas casinhas de lona e acampavam ali, e a gente ficava 3 dias discutindo, entende? Então, não é uma situação tão fora da realidade dessas populações, entende? De forma alguma eu estou dizendo que isso garante o que está na Constituição, que é uma habitação e o acolhimento digno dessas populações. Mas, enfim, muita gente fala, pô, a criança indígena estava de pé no chão, ali, fazendo o seu trabalho. E daí você pensa, bom, mas a criança indígena está de pé na aldeia também, fazendo o seu trabalho, entende? Então, essa complexidade... Opa, desculpa. Nós temos essa complexidade. Só um pouquinho, eu vou dar uma olhada na minha filha ali. Caê, você está ajudando a Mana? Ah, tá. Então tá. Desculpa. Mas, então, o que acontece? Você tem uma complexidade de questões e de soluções. Por exemplo, você citou cesta básica. Uma das demandas dos indígenas aí de Campo Largo foi que a assistência social fornecesse cesta básica para eles. Porque lembra a equação que eu falei? Que o indígena já sai da comunidade falando eu tenho que ganhar tanto tempo, então eu vou ter que ficar 60 dias comercializando, porque 10 dias vai chover, ele já faz os seus cálculos, normalmente eu vendo tanto naquele município. Então, por exemplo, se o indígena chega e a cada 10 dias ele tem que fazer uma compra de mercado de trezentão para sustentar sua família, isso significa que ele vai ficar 15 dias a mais no município. E as crianças vão ficar 15 dias mais fora. Então, se a assistência social fornecesse para cada família a cada 15 dias uma cesta básica, seria numa temporada, por exemplo, R$1.000 que os indígenas não precisaram gastar do bolso na estadia deles aí, e de repente significaria que eles ficariam 15 dias a menos, 10 dias a menos no município, entende? Por exemplo, lona, vocês acompanham aí a situação, eles fazem o barraco com resto de madeira, com coisas que acham, e com um pouco de lona. Se o município fornecesse a lona, pô, muito melhor. Por que muitos indígenas vêm para Curitiba? Porque aqui você tem 2 refeições garantidas, você tem um chuveiro, por mais que você fique em 150 pessoas, como esgotou a lotação da casa nesse Natal, e a gente teve que fazer muito trabalho para tornar aquilo ali habitável, os banheiros entupiam e tal, junto com a prefeitura, eles preferem ficar nessa situação aqui em Curitiba porque, pô, você tem alimentação, então você não gasta na alimentação, você não precisa gastar com a lona, só isso já diminui em 10 dias, em 15 dias o período de estadia deles no município, entende? Por exemplo, você falou de banheiros, aí o contexto você conhece, eu fotografei vetores de doenças, ratos saindo ali daquele riacho, indo dentro do acampamento deles. A reclamação, pô, mas os índios tacam fogo no seu lixo, tal... Seria muito mais fácil para o município instalar uma caçamba, como acho que foi instalado aí, e os indígenas colocarem ali, parou o lixo, parou o fogo, entende? São medidas que não custam muito ao poder público, mas nas terras indígenas, realmente, os caingangues têm eu não usei mais o resto das taquaras que eu não vou usar, eu taco fogo. Caingangue é pirofágico, gosta do fogo, entende? Então vai ter sempre uma fogueira acesa, na casa indígena caingangue vai ter um fogo de chão, você vai chegar em reunião, eles vão estar cozinhando alguma coisa numa fogueira no chão, sabe? Na comunidade, você vai na comunidade, você volta meio sapecado, cheirando fumaça, entende? Então, são medidas só simples. A reclamação em Campo Largo que as mulheres davam banho nas crianças e lavavam a roupa, ficavam às vezes de sutiã ali na bica da praça. Se a prefeitura instalasse uma caixa d'água ali, com um tanque, com um reservatório, quando acabasse a caixa d'água, ligasse de novo. É uma medida só, é muito simples, mas, por exemplo, em Bento Gonçalves, que é a mesma situação, é um terreno que a prefeitura deu, Bento Gonçalves faz o seguinte, a família indígena chega na assistência social, dá o nome, quantas crianças que tá, a assistência social leva ela até o terreno e fala, ó, estamos ligando a luz e estamos ligando a água. E aí começa a temporada e as famílias vão chegando. Mas isso cria vínculo com a assistência social, porque a família já sabe de antemão que vai ter que chegar na assistência social para ter acesso à água e à luz. Então eles não simplesmente não chegam e acampam num terreno baldio, eles já têm esse elo. Então com o tempo a assistência social vai saber, olha, a família do seu Valdomiro sempre vem, e chega a tal ano e fica sempre em média 20 anos, e sempre vem em média com 2, 3 famílias. Opa, mas agora o seu Valdomiro trouxe mais 3 famílias, o que aconteceu? Onde essas famílias vendiam? Então você começa a criar laço, né, cara? Porque é aquilo, como você vai chegar numa comunidade, por onde você vai conversar? Isso é uma experiência pragmática minha. Por exemplo, quando eu chegava na terra indígena com o crachá da FUNAI, no começo da minha estadia da FUNAI, que eu achava bonito usar o crachá, eles me respondiam pragmaticamente, qual que é teu nome? É tal.
E o sobrenome? Tal. Mora em qual aldeia? Tal. Entende? Quando eu comecei sábado no bailão, quando eu comecei a jogar bola e disputar campeonato com eles, quando eu comecei a tomar uma cerveja de repente com os indígenas em algum momento, eu comecei a ter acesso às coisas que como antropólogo me interessam, e não como gestor público, entende? Então eu comecei a entender as dinâmicas de parentesco, eu comecei a entender essa dinâmica entre as famílias, eu comecei a frequentar os casamentos e entender o que acontecia naquele espaço, entende? E daí quando eu estava tentando mediar um conflito que aconteceu por causa de um divórcio numa terra indígena no MPF, isso me ajudava sobremaneira, mas são conhecimentos que eu tive fora a FUNAI, entende? Em momentos em que eu não era o agente do Estado dentro da terra indígena. Entendi. A Renata perguntou sobre a ascensão por meio da educação, né? E a ascensão econômica por meio da educação. Como fazer com que mais indígenas entrem no ensino superior e consigam essa ascensão social, se assim eles queiram, ou dentro deste mundo acadêmico, ou dentro do mundo da universidade? Cara, assim, ó, é um fenômeno recente, é um fenômeno que ainda tem muita coisa para ser construída, mas qual que é a grande questão do ensino e da educação? Nós temos a ideia de que é abrir as portas da universidade, e a gente às vezes abre uma porta hostil da universidade, que é a nossa porta. Um indígena que vai chegar e vai ver uma questão de edital e não vai entender 40% do edital, dos termos técnicos que tem naquele edital, ele não vai ter acesso à universidade, entende? Primeiro a gente tem que pensar que o IDEB das escolas indígenas é o menor do Brasil, indígenas e quilombolas. Então a educação dos indígenas já é deficitária desde o começo. A gente peca em não garantir uma educação diferenciada culturalmente para essas culturas, e a gente peca em não garantir uma qualidade de educação pelo menos com parâmetro básico das nossas escolas localizadas num grande centro urbano, entende? Então a gente já tem essa questão. A gente tem a questão que muitos indígenas conseguem passar por um sistema de cotas, mas de repente chega num curso mais técnico como engenharia, a matemática falta para ele. E a universidade não tem como lidar com isso. Nós temos indígenas que, por exemplo, editais lá na Federal de Santa Maria, isso há algum tempo, que deixaram de oferecer medicina para os indígenas, porque os 4 indígenas que tinham entrado na medicina não tinham conseguido passar do primeiro ano. Então, enquanto eles não avançassem no curso, não ia ser mais ofertado. Então, a gente pune essas populações nos nossos editais e nas nossas políticas públicas por deficiências que são estruturais da educação, que não são deficiências deles, entende? Então, a gente tem que melhorar a educação de base dos indígenas, a gente tem que pegar todos esses profissionais indígenas que trabalham nas escolas Caingangue, falando do nosso exemplo, e o governo dá meios para que eles sentem e criem um calendário próprio, que respeite os períodos sazonais do artesanato, que respeitem os feriados deles, que respeitem essas questões, entende? O buraco é muito mais embaixo. A gente ouvir essas populações como eles querem uma educação e se relacionar. Isso passa por transformar a universidade, cara. Isso é o FPR Litoral, isso é o NB, graças ao trabalho do Enio e demais outros professores muito bons com a causa indígena no NB. Isso eu sinto o IFPR ou FS fazendo também. E são tudo universidades públicas, óbvio, né? A importância da educação do ensino superior público. É isso, é tentar nesse diálogo com essas comunidades a gente ir criando esses parâmetros mínimos, porque é uma coisa muito recente para eles, é uma coisa muito recente para a gente, que é gestor também, para vocês que são gestores de educação também, que são professores. É uma construção muito recente. E grande parte disso passa pela permanência, cara. Porque, por exemplo, quando a gente foi criar com a FFS, claro que dito então de brincadeira, jocoso, mas quando vem de um branco caracterizado com os colonos, que tiveram conflitos territoriais e que fizeram parte do extermínio dos Caingangue, ali em Santa Catarina, e um reitor branco, ele me fala para os indígenas em tom de brincadeira que vai construir um grande ocão no campus para ser a casa de passagem indígena, você está desconsiderando a realidade dos Caingangue, você está desconsiderando a realidade dos Guarani do Sul, você está desconsiderando, você está menosprezando, você está usando de um senso comum brutal para essas comunidades, que para a gente pode ter um branco que dê risada, mas para os indígenas vai ser muito ofensivo. Tanto que uma colega minha, servidora, pedagoga indígena, levantou da sala e falou: Mauro, você toca a conversa porque eu não tenho mais estômago, entende?
Então, nós temos essas dificuldades de comunicação. Por isso que eu louvei no começo o IFPR por chamar a FUNAI para uma conversa, para a gente poder chamar os indígenas, chamar a ANAM, porque depois eu tive uma única conversa com o IFPR e passei o contato da ANAM. O resto do caminho quem fez foi ela. Dentro da autonomia dela, de indígena, de mulher estudante indígena da UFPR, entende? Então, é esse papel também da FUNAI. É mostrar para as instituições, não que, pô, a FUNAI está aí para orientar, mas calma, cara, você precisa de gente para orientar na agroecologia. Por exemplo, um acordo que eu fiz algumas vezes. Ah, então eu vou dar uma palestra, mas eu não vou dar palestra, porque tem essa pessoa indígena e essa outra que eu posso estar na mesa se a gente fizer uma mesa redonda e essas duas pessoas estiverem lá também, entende? Então, na URI de Frederico Westphalen, a gente fez uma palestra e eu chamei uma liderança indígena e uma mulher indígena que trabalha com essas questões para comporem a mesa. E o professor me convidou unicamente, entende? Então, é se recusar de papéis que você tome protagonismo das populações indígenas, sabe? Se a gente estivesse fazendo um Zoom aqui, que pudesse ter 4 ou 5 pessoas, eu ia orientar alguns nomes de indígenas aqui da região que você poderia chamar também para esse bate-papo, entende? Então, eu acho que, nesse sentido, dar visibilidade para os indígenas que estão trabalhando, fornecê-los a formação, por exemplo, no Instituto Caingangue, que é uma ONG que tem um ponto de cultura no Rio Grande do Sul. Quando abriu o último edital de ponto de cultura, eles fizeram 4 dias com as lideranças indígenas das terras indígenas, um seminário para entender o edital e para ajudar a formular o projeto. E disso foram mais 4 projetos vencedores. Então, um ponto de cultura se tornou em 5. Sabe? Graças ao trabalho de 4 mulheres caingangues que fazem o Instituto Caingangue lá no Rio Grande do Sul, na terra indígena Serrinha. Então, se você pensar nesse tipo de atividade, nesse tipo de ascensão, de ter acesso a edital, ter acesso a dinheiro público e políticas de permanência principalmente. Aqui a gente tem discussões, e começou discussões com a Universidade Federal de fazer uma casa de passagem indígena. A Universidade Federal de Santa Maria criou um prédio dentro do campus, um prédio igual aos outros, mas que é exclusivamente para indígenas, que respeita indígenas que têm filhos e maridos, que precisam ter um apartamento família, porque indígenas vão estudar com 30, 35 anos, alguns indígenas, vão estudar já mais velhos e já tem família constituída. E daí como que uma mulher indígena vai fazer pedagogia em Porto Alegre e o marido vai ficar com 3 filhos lá em Nonoai, por exemplo, 300 quilômetros de distância? Então, tem direito a um apartamento dentro da UFSM, e lá, graças a uma liderança, ao Agostinho Nopem, lá da terra indígena de Iraí, que foi uma liderança muito, muito boa, que dialogou com a UFSM e que criou as bases para o ensino superior no Rio Grande do Sul, como indígena, entende? Então, eu acho que é isso. O seu Agostinho, acho que não tinha estudado até a 8ª série, mas não tinha nenhuma reunião com o pessoal da educação que ele não desse uma aula, sabe? Que você não saísse emocionado. Então, é nesse sentido. A gente promove acesso bastante. Isso foi a discussão que eu tive com o FPR. O número de vagas de vocês é gigantesco. Se a gente conseguisse fazer todos os indígenas em idade universitária entrarem e ocuparem as vagas do IFPR, em 20 anos a gente formava toda a população caingangue aqui do estado, entende? Então, se a gente pensar que 20 anos num tempo de política pública é muito pequeno, nós temos uma Constituição de 30 anos e muitas políticas ainda não têm normatização, entende? Então, nesse sentido, eu acho que a gente trazer essas profissionais indígenas para a discussão dessas políticas de acolhimento, tanto no município, mas na universidade, e políticas de permanência que sejam condizentes com a população indígena. A URGS, por exemplo, no prédio da Casa de Estudantes, eles têm alguns andares que são só para a população indígena. Então, você ter algumas políticas que sejam mais agradáveis para o indígena, que já vai estar num ambiente hostil, já vai estar convivendo numa sala que muitas vezes ele é o único indígena, o único cotista, e de quem vai ser cobrado muito mais, porque às vezes ele vai ter... a coisa que os negros falam, eu vou ter que ser 10 vezes melhor do que o cara para ganhar o mesmo salário, entende? E você pensa em um indígena que já chega com uma defasagem no ensino básico e que ele vai ser cobrado o tempo inteiro, porque ele é cotista, ele é indígena, ele é o estranho do estranho dentro daquele ambiente, entende? Porque pensa em Porto Alegre, por exemplo, você tem Ronaldinho Gaúcho e você tem Daiane dos Santos, que são negros bem-sucedidos, embora seja no esporte,
Você não vê um negro de tanto destaque na política gaúcha, por exemplo, entende? Então, você tem essas características lá, que eu falo do Rio Grande do Sul porque eu passei 8 anos na FUNAI lá, entende? Então você tem essas características gritantes lá. Mas é um estado que se diz tradicionalista das três raças. Nós temos o negro, o índio, mas o Rio Grande do Sul, a coisa que eles foram melhores foi transformar populações indígenas em Guaraná, dizimar. Mataram os charruas, tem Guaraná charrua. Mataram os minuanos, tem Guaraná minuano. Só não mataram os caingangues, porque os caingangues foram só em 1830 que tiveram contato, na zona mais montanhosa, e os caingangues ninguém ia matar porque é um povo muito guerreiro, né, cara? Então, assim, hoje o caingangue é o terceiro maior povo indígena do Brasil, vivendo no meio de alemão racista, italiano racista, polonês racista, japonês racista, português racista. Então, dentro de um modelo de agronegócio gaúcho que é predatório, tem cidade no Brasil que não tem uma igreja evangélica, mas tem um CTG. Gaúcho vai matando índio e derrubando mato e botando soja. Esse é o modelo de expansão do agronegócio gaúcho. Eu tenho família gaúcha, eu sou descendente de italianos, então eu conheço da minha vivência e dos meus parentes essa realidade, entende? Então, mesmo no Rio Grande do Sul, nessa complexidade indígena, você tem um negro mais valorizado, você tem o negrinho do pastoreio, você tem lendas negras gaúchas, e que daí você tem uma única lenda que é o Sepete Araju, que é da missão guaranítica, da luta guaranítica, da revolução guaranítica, que é o único indígena assim que é ostentado, e ainda é ostentado numa forma de apropriação, sabe? Porque foi o cara que lutou do lado do império contra outro império, papapá, entende? Você não louva, por exemplo, o Zé Lopes, o cacique Zé Lopes, que em 78 fez a primeira reforma agrária numa terra indígena no sul e expulsou de lá 2.000 caciques, o cacique Xangrê, que fez isso, entende? O Zé Lopes, na época que hoje é o atual cacique, era um dos braços direitos do Xangrê, que inclusive é cunhado dele na terra indígena Nonoai. Você louva aqui no Paraná o Ângelo Cretan, né? Que é a liderança na terra indígena Mangueirinha, o filho dele é muito atuante hoje, inclusive, na questão indígena. Então, mas você não tem uma relevância muito grande para esses caras. Mas, por exemplo, você tem relevância do Vitorino Condá, você tem relevância do Condá que tem estádio, em Chapecó tem estátua. Por quê? Porque o Condá foi quem atuou junto com o governo imperial português para caçar os índios que estavam rebelados, ele foi um bugreiro, para caçar os índios que estavam rebelados, aldear eles em territórios confinados e disso liberar áreas para agricultura, liberar áreas para expansão colonizadora, entende? Então, nesse sentido, você tem uma elevação de símbolos que são ambíguos dentro dos indígenas. Você chega e pergunta para alguns guaranis se Sepete Araju foi realmente um líder muito forte para ele, e vai ter algumas questões, entende? Você chega para um caingangue de Chapecó e fala, e aí, vocês têm orgulho de Vitorino Condá? Vai ter gente que vai falar, pô, Condá foi um traidor, entende? Então, você tem essa complexidade, inclusive na construção da memória dessas populações. Uma lei que fala de história indígena, mas a gente não conhece a história indígena, a gente ainda está entre os estereótipos e a gente não ouve a população indígena e não entende a memória indígena. A gente já está em 1h37 de live e nossa, a minha cabeça está assim, ó. Bastante coisa. Não, eu, assim, pensando no meu trabalho como professor, muita coisa. Eu também dou aula para outros professores, a gente, como colegas de trabalho, também dialoga. Então, essas informações que você trouxe, com certeza para todo mundo que está aqui, e todo mundo escreve daí, muito bom, que aula, né? Não escreve história indígena, ele está aqui comentando, o Fabiano Martins, todo mundo aqui elogiando, realmente foi uma grande aula. Pena que a Meu gente... compadre Fabiano Martins é o padrinho da minha filha, grande amigo. Então, para a gente ir para a parte final, infelizmente, eu acho que vamos nos ver mais vezes, se você puder, Com certeza. professores, estudantes, também tivessem essa oportunidade, porque é um aprendizado muito grande. Anotei um monte de... Queria que você, para experiências da FUNAI, do seu trabalho, como indicação de projeto, um recado que você queira deixar aí para o pessoal.
Eu acho que é importante essa abertura, cara. Eu acho que assim, buscar conhecer em todos os campos da vida, isso é muito importante, né, cara? A gente nunca formar uma pré-concepção a respeito de uma coisa a partir daquilo que a gente vê sob os nossos olhos, né? Entender que existem outros pontos de vista. Porque muitas vezes a gente vê uma criança de pé descalço correndo aí num ambiente que a gente considera insalubre, mas ela está no turismo do ano dela, ela está visitando uma cidade diferente, está ganhando um troquinho e está se divertindo com os amigos ali, e que de repente você chega numa terra indígena, em algumas comunidades tem o mesmo problema de lixo, a criança também vai estar no resto perto de umas garrafas jogadas, perto de um resto de fogueira, então não estou defendendo que isso é certo, garantir, deixar as crianças nessa condição. Mas, por exemplo, a gente olha com uma visão, principalmente eu que sou católico, a gente olha com uma visão já de tipo, a situação extrema que eles estão ali, que situação, e muitas vezes a gente olha com um olhar vingativo, de culpa, de pena, esse pai é um desnaturado, e muitas vezes nem passou pela cabeça daquela mãe indígena que aquilo ali seria errado para a nossa cultura, uma criança tá de pé no chão, sabe? Minha filha aqui num condomínio de classe média, ela anda o dia inteiro de pé no chão, eu nunca consigo colocar um sapato nela, cara. E ninguém vem encher o saco na minha casa dizer que eu sou um pai negligente com as minhas crianças, entende? Então é nesse sentido. E a gente consegue perceber que existe um olhar preconceituoso a respeito dessas populações, um olhar de superioridade, um olhar etnocêntrico. Eu, como branco, morador do município, eu consigo olhar aquelas pessoas como inferiores e eu tenho a receita para eles. Mas às vezes você vai conversar, foi aí em Campo Largo, isso foi muito claro. O município estava preocupadíssimo que de repente teria que construir uma casa de passagem e manter um centro pop só para os indígenas e fazer isso. E o que os indígenas pediram na reunião? Para que fosse fornecido lona, para que fosse fornecida alimentação, para que fosse colocada uma caixa d'água e um banheiro químico ali para eles fazerem as necessidades, um container de banheiro com chuveiro para eles tomarem banho e fazerem as necessidades, e que fosse garantido que aquele espaço era deles, fosse colocada uma placa que ali os indígenas acampam temporariamente, que se você quer fazer doação de roupa, doe na assistência social, que a assistência social separa e traz para eles, entende? Esse tipo de ação que é muito simples e muito barata para o poder público, e que para os indígenas já garantia um acréscimo de qualidade de vida e um acréscimo de sentimento de recepção pelo poder público muito grande. Entende? Que não demandava licitação para você construir uma casa, que não demandava contratação de pessoal para você atender, de vigia, de cozinheira, dessas coisas. Entende? Eles pediam condições mínimas de ter uma água, um ponto de luz, uma lona para fazer os barracos deles e um lugar para botar o lixo deles, cara. Entende? E às vezes a gente nem procura afunar e nem procura dialogar com essas populações porque fala, não, o poder público vai demandar milhões da gente, vai demandar uma porrada, e os caras só querem respeito, cara. Os caras só querem ter água, entende? Eles só querem ter água e um terreno para ficar. E a gente, às vezes, por falta de empenho, por falta de vontade, por falta de curiosidade de conhecer, a gente nega esse tipo de direito para essas populações. Então, é muito complicado, sabe? É que é isso, que a gente consiga ter empatia, e para ter empatia a gente tem que conhecer. A gente tem que saber o calo do outro, tem que saber o que aquilo significa na vida do outro, entende? Então, é mais ou menos isso. E serve para os indígenas, serve para os ciganos que estão por aí também, servem para os quilombolas, servem para os imigrantes. Nesse sentido, de que a gente não pense que formular política pública é pensar o que está no papel, planificado, e isso vai afetar todo mundo da mesma forma. Entende? Não pense que o indígena vai se sentir confortável numa casa pop, porque muitas vezes os espaços de abrigamento que a prefeitura tem separam por família, então a mulher e as crianças vão para um lado e o homem vai para o outro. O indígena não vai fazer isso. O pai indígena não vai dormir longe da mulher e dos filhos, entende? E aqui em Curitiba a gente tem esse problema, muitas vezes a família indígena, a casa de passagem está lotada e a FAS quer colocar os filhos num lugar e os filhos e a mãe num lugar e o pai no outro. Não vai dar certo. Eles preferem ficar num barraco debaixo de um viaduto do que para um sistema de acolhimento que não respeite isso. Então é isso, é ouvir, é conhecer, é ter empatia e pensar que se eu vou pensar políticas públicas que vão impactar povos indígenas, nós temos até legislação para isso.
A 169, a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, ela prevê que as populações indígenas e comunidades tradicionais, elas sejam ouvidas em todas as políticas públicas que vão afetar seus direitos e suas comunidades, entende? Então, se o município não faz isso para acolher essas pessoas, em último grau, ele está infringindo um tratado internacional do qual o Brasil é signatário. E é cabível representação contra o município pelo MPF, pelo MP. Eu sonho com uma política indigenista brasileira, com uma FUNAI fortalecida e com instituições fortalecidas, onde a gente possa provocar, inclusive judicialmente, o poder público. Entende? Eu sonho com isso. Hoje a gente não consegue nem dar conta da demanda dos municípios que nos procuram para discutir essas questões. Mas eu sonho com isso, com o dia que a FUNAI e que o Brasil, seja sob o nome FUNAI ou qualquer outro, tenha uma política indigenista que garanta os direitos mínimos para essas populações, cara, que a gente não está dizendo deles terem uma terra indígena no meio de Campo Largo, se bem que teriam direito, porque Campo Largo tem história indígena, mas assim, a gente está falando de durante 2 meses do ano eles terem dignidade, alimentação, água e um banheiro, sabe? Não é muito para o poder público e pode ser muito para a relação entre os povos indígenas e o homem branco, porque a gente tem que pensar que há 500 anos, 520 anos, tudo que acontece de ruim no Brasil acontece primeiro aos povos indígenas. Você já pensou nisso? Todas as desgraças e catástrofes e pandemias e cortes de verbas, as primeiras bolsas cortadas, o primeiro Minha Casa Minha Vida, o primeiro projeto de agricultura cortado foi dentro das terras indígenas. Nós tivemos estudantes indígenas que foram despejados porque ficaram sem bolsa durante 4 meses e tiveram que ou voltar para a terra indígena, ou trancar a faculdade, ou dar jeito de se virar, ou fazer menos matérias e trabalhar meio período para poder se sustentar. Então, tudo que acontece de ruim acontece primeiro a esses povos. A gente não pode continuar desrespeitando o direito deles à consulta nessa formulação das políticas públicas. Tudo que a gente fazer em política de reparação, isso que eu estou falando é o Estado brasileiro, e nós, brancos, nos conscientizarmos desse peso que a nossa história, principalmente quem é imigrante, que veio para suprimiu o sangue indígena no Brasil. Um dos trabalhos dos primeiros agentes do SPI, do Serviço de Proteção Índia, o índio fazer casamentos interétnicos, casar o colono com o índio num projeto de embranquecimento eugênico, para a gente um dia não ter o sangue índio mais, ter todos os índios integrados à sociedade, que é o projeto indigenista que voltou em voga, entende? Então, a gente conseguir garantir que esses direitos de existir de uma forma diferenciada no mundo, de se relacionar de uma forma diferenciada com o mundo, sejam garantidos. E para um sistema universitário como o nosso, que é engessado, é muito difícil. Para um sistema político, para um sistema de assistência social, é muito difícil. Entende? Você não vai conseguir explicar para o índio que é uma licitação para ele ter direito a um acesso básico, entende? E nem deve explicar. Isso que deve dar conta é o gestor, de adaptar os nossos processos para a realidade indígena, entende? E se tiver indígena capacitado de ajudar a gente a formular isso, trazer ele para a baila, trazer ele para a discussão. Então, acho que é um bom último recado para a gente que é gestor, para a gente que trabalha, para a gente que estuda e que um dia, de repente, como agroecólogo, vai atuar dentro de comunidades indígenas e comunidades tradicionais, para a gente ter muito afiado esse olhar de que, de certa forma, os nossos preconceitos e as nossas concepções de ciência, de mundo, de saúde, de educação, estão impactando o nosso olhar sobre aquela comunidade, entende? Acho que é um recado satisfatório e eu queria mais uma vez agradecer e me colocar à disposição, como servidor da FUNAI, para discussões durante as 8 horas do dia normal, com secretaria, com a instituição, com a IFPR, quando passar esse período e com outros entes interessados, mas também para a gente fazer mais momentos de diálogo virtual como esses, aí sim, não representando a instituição, mas representando o meu histórico enquanto antropólogo, a minha profissão, a minha carreira, da qual eu tanto me orgulho. Nada do que eu falei aqui, eu falei em nome da instituição, da FUNAI, não estou em missão da instituição, mas óbvio que muito do que eu falei vem do conhecimento que eu adquiri enquanto servidor federal, né? Olha, a gente vê que você tem paixão pelo trabalho, para o trabalho, da sua paixão ao trabalho. Certamente a gente aqui vai incomodá-lo, porque a gente quer aprender mais. Essa live, eu acho que todo mundo que está aqui, o Fabiano escreveu outro prisma, o Rafael, pedagogo, ele quer aprender, aprender com os povos
originários, fazer uma imersão, conversar com eles, saber dessas possibilidades, né? E muitos parabéns aqui, inclusive da sua mãe. Acho que a sua mãe Sim, a parabéns, Perpétua é minha mãe. você arrasou, foi muito bem, que a sua fala foi muito importante, que a Renata disse que está com a alma lavada, ela foi provocada em Que casa massa. vida, e eu também agradeço muito, e você me instigou a aprender mais. Muito obrigado, mesmo grato por essa disponibilidade, por esse compartilhamento. Esperamos vê-lo e agradeço a todo mundo, agradeço novamente ao Leandro, o pessoal da agroecologia, muitas outras coisas pelo seu conhecimento. Nós ficaríamos aqui por muito mais tempo, né? E é muito bom ouvi-lo, mas só agradecer, né? Só agradece, como dizem hoje, só agradece. Obrigado, viu? E boa noite a todos. Sigam Agroecologia, Vida e FPR. Sigam o Mauro. Como que é o seu Instagram, Mauro? Mauro.leno. Mauro.leno. Daí a gente sabe bastante coisa para lá. Já estou seguindo também. Está todo mundo seguindo aqui. A gente já sabe bastante coisa, né? Então, seguir o Mauro e seguir o pessoal da agroecologia, o NEABI Campo Largo, e vamos nessa. Aí o Fabiano, valeu, compadre, todo mundo elogiando. Obrigado, viu, Mauro? Boa noite para você e boa noite para todos e todas. Obrigado vocês e obrigado aí, pessoal, pela paciência. Eu sei que eu falo bastante, falo muito rápido e estamos à disposição. Quem quiser tirar dúvidas ali também por direct mensagem no Instagram, fique à vontade também. E obrigado mais uma vez, Fábio, e que as coisas melhorem lá também para o Leandro e que o pai dele se restabeleça prontamente, tá bom? Um abraço e à disposição, pessoal. Abraço, tchau.